Paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 5. São Lucas, capítulo 5. Vamos ler os primeiros 11 versos desse capítulo. O título dessa história é A Pesca Maravilhosa, ou A Pesca Milagrosa. Diz assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Amém, irmãos? Amém. Essa história é uma história muito interessante da Bíblia. Jesus vai até o lago de Genezaré, e quando ele chega, alguns dos discípulos, que nesse tempo ainda não eram, estavam lá lavando as redes, porque pescaram uma noite inteira, trabalharam uma noite inteira e não apanharam nada. E aí Jesus pede o barco de Pedro emprestado para pregar, porque a multidão está apertando ele para dentro do mar. E Jesus está ficando sem lugar para poder ministrar. E aí Pedro cede o barco, Jesus pede, ele empresta. Jesus entra no barco de Pedro, afasta o barco um pouquinho da praia e prega uma mensagem às pessoas que estavam ali. E depois Jesus diz assim: agora vai lá nas águas mais profundas, lança a sua rede. E Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E a Bíblia diz que ele faz o que Jesus manda, e a rede vem cheia de peixes, quase que rompe as redes. E aí ele faz um sinal para os outros companheiros dele, os outros sócios que estavam no outro barco, e eles se aproximam. E a Bíblia diz que os 2 barcos ficam cheios. Ele enche, os 2 barcos são cheios, e tão cheios que quase naufragam. E aí quando Pedro vê isso, a pesca espetacular, ele se lança nas águas, nada até a praia, se aproxima de Jesus e diz para ele assim: Afasta-te de mim, porque tu és santo e eu sou pecador. E Jesus diz: Vinde após mim, e eu vou fazer de vocês, a partir de agora, pescadores de homens. Bom, esse texto, se a gente ficasse pensando nele só aqui, ele seria um texto que talvez até nos alegraria, traria algo de bom à nossa vida e ao nosso coração. Mas se ele não é aplicável à nossa vida hoje, ele é um texto que não vai produzir a saúde que poderia produzir.
a vitória que poderia produzir. Eu sempre tenho dito aqui nessa igreja que a grande beleza da Bíblia é a sua aplicação. O que há de mais poderoso nas Escrituras é que a Bíblia é um livro que se aplica à nossa necessidade. Quando nós nos reunimos aqui no santuário e há uma disposição no nosso coração de ouvirmos a palavra, nós estamos ouvindo a palavra para que a palavra seja algo produtivo, para que a palavra seja algo vivo, algo que tenha uma aplicabilidade para a nossa realidade, para aquilo que a gente está vivendo hoje. É por isso que a gente vem na igreja, para recebermos a ministração da palavra dentro da nossa demanda, dentro da nossa necessidade. E toda pessoa que se predispõe a ministrar a palavra, ele tem que ter essa preocupação no coração e na mente, de aplicar a palavra para a nossa verdade, de aplicar a palavra para a nossa realidade. Que adianta eu vir aqui e ouvir que Jesus pegou, entrou no barco, mandou lá, pescou, 2 barcos ficaram cheios, e o que isso tem a ver comigo hoje? O que isso se aplica para a minha necessidade de hoje? Quais são as verdades disso aqui que servem para a minha vida hoje, agora, para as demandas que eu vou enfrentar? Bom, é interessante que quando Jesus chega, eles estão lavando as redes. Agora, por que eles estão lavando as redes? Eles estão lavando as redes porque tiveram uma pescaria mal sucedida. Eles estão lavando as redes porque tudo deu errado. As coisas deram errado. Então Jesus chega e encontra um grupo de pessoas frustradas. Encontra um grupo de pessoas que trabalharam uma noite inteira sem produtividade. Jesus encontra pessoas que as coisas não deram certo para elas, que deu errado alguma coisa na vida delas, na trajetória da sua vida. São essas pessoas que Jesus encontra. Agora, imagine comigo, se Jesus tivesse chegado e encontrado esses discípulos tendo tido a maior pescaria da vida deles. Imagine se Jesus chega aqui e na noite anterior, ao invés de não ter apanhado nada, eles tivessem abarrotado barcos de tanto peixe que pegaram. Você imagina se Jesus chega aqui e eles tivessem tido êxito na pescaria da noite anterior? Talvez essa história não estivesse na Bíblia. Talvez essa história não figurasse nas páginas do livro sagrado, porque Jesus chegaria e talvez não encontraria eles, porque se eles pescaram muito bem, não precisava lavar a rede para fazer outra tentativa. Uma outra coisa, se Jesus chega e eles pescaram, deu tudo certo, olha, deu tudo certinho, funcionou igual um reloginho a pescaria da noite anterior. Jesus chegaria e diria para Pedro assim: Pedro, você pode me emprestar seu barco? Pedro diria: Jesus, eu até queria, mas não posso, porque o meu barco está cheio de peixe. O senhor não tem noção do tanto de peixe que a gente pegou ontem à noite. Então, mesmo que eu quisesse emprestar o barco para o Senhor, eu não poderia, porque o meu barco está cheio de peixe. Ou então, Jesus diria assim: Pedro, eu queria trocar aqui uma ideia contigo, falar com você. Pedro diria: Jesus, agora não dá para conversar com o senhor, não dá para dar atenção para o senhor, porque a pescaria de ontem foi espetacular, e eu tenho muito peixe para limpar, eu preciso cuidar dos peixes, o senhor sabe que aqui o calor é muito grande, se eu não cuidar dos peixes logo eles vão apodrecer, e eu preciso vender esses peixes lá no mercado da cidade. Então Jesus, ontem foi muito boa a pescaria, deu tudo certo para nós, então eu não posso dar atenção para o senhor hoje não. Mas não é essa a verdade. A verdade é que deu tudo errado para eles. A verdade é que nada deu certo na noite anterior. E porque tudo deu errado, porque nada deu certo, eles puderam ter um encontro com Jesus no dia seguinte. O que eu quero falar para você é que às vezes Deus tem que permitir que as coisas deem errado para você.
Às vezes Deus tem que permitir que as coisas não deem certo para você. Você diz, mas pelo amor de Deus, eu estou orando, estou jejuando, por que as coisas estão dando errado para mim? Por que as coisas não dão certo para mim? É porque Deus tem que permitir dar errado. Deus tem que permitir não dar certo, para que uma obra maior e mais especial Deus possa fazer e realizar na sua vida, meu irmão. Você entende isso desse texto? Que deu tudo errado, porque Deus tinha um propósito naquele negócio. As coisas não deram certo na pescaria, apesar de serem pescadores experientes, porque Pedro não era pescador de final de semana não, meu irmão. Pedro não pescava por hobby não, era a profissão dele. Ele era um pescador profissional, tinha até uma empresa de pesca. Mas deu tudo errado, porque Deus tinha uma obra maior. Eu vim aqui hoje dizer para você, se está dando errado, se não está dando certo, não murmure, não reclame, porque em algum lugar Deus vai estender a mão sobre a sua vida e vai fazer uma obra maior, meu irmão, no seu coração. Fala para quem está perto de você, não reclama não, meu irmão, fala aí. Fala, quando as coisas dão errado, não murmure não, irmão. Fala para ele, Deus tem obras maiores para fazer na sua vida. É assim que funciona. E às vezes Deus tem que permitir. Por exemplo, eu estava dando aula no Ibicamp e um aluno me perguntou assim, por que Deus deixou o povo de Israel ser maltratado no Egito? Por que Deus deixou o povo sofrer mais de 400 anos lá dentro daquele país, daquela região do Egito? Aí eu falei para ele assim, se Deus não permitisse o povo sofrer, não brotaria neles o desejo de ir para Canaã, meu irmão. Entende? Se Deus não permite os egípcios usarem Israel como animais de carga, não brotaria no coração de Israel um desejo de sair daquele lugar. Deus é assim. Deus às vezes vai permitir algo que não é muito agradável assim à primeira vista diante de você. Você olha e diz, mas parece que está na contramão do propósito de Deus para a minha vida. Não está não, meu irmão. É porque Deus tem coisas maiores e melhores para entregar na sua mão. É assim. E às vezes Deus tem que produzir eu gosto dessa palavra, esse desconforto na gente. Em João 9, Jesus cospe na terra, faz lodo, o barro e passa nos olhos do cego. Aí Jesus diz assim, vai e lava no tanque de Siloé. Se aquele cego não fosse lavar no Siloé por fé, ele lavaria por desconforto. Entende? Quando Jesus pôs o barro nos olhos dele, Jesus produziu nele o quê? Desconforto. Quem é que fica confortável com barro nos olhos? E aí Jesus passa o barro nos olhos dele e falou assim, vai e lava no tanque de Siloé. Jesus podia só dar a ordem sem passar o barro nos olhos dele. Quando o cego veio, Jesus podia dizer assim, você quer ser curado? Vai e lava no tanque de Siloé. Mas talvez o cego não fosse. Aí Jesus, que conhece a psique humana, Jesus que conhece a estrutura nossa, Jesus disse, eu vou causar um desconforto nele, porque se ele não obedecer por fé, ele obedece pelo desconforto. E aí botou barro nos olhos dele. E aí o cara diz, eu nem acredito muito que se eu lavar nesse Siloé eu vou ser curado, mas eu vou lá tirar esse barro aqui da minha cara, eu vou lá tirar esse barro dos meus olhos. Deus é assim também. Deus produz algo que aparentemente é um desconforto na sua vida, mas lá na frente é um grande milagre que Deus vai fazer para abençoar você e a sua casa. Então essa é a primeira verdade, que Deus permite coisas às vezes dar errado, para que algo maior se concretize na nossa vida. Você sabia que tem muitos de nós que só estamos aqui na igreja hoje porque alguma coisa deu errado na nossa vida? Você sabia disso? Você sabia que se tudo tivesse dado certinho na nossa vida, nós não estaríamos aqui? Mas nós só estamos aqui porque alguma coisa deu errado. E quando isso deu errado, nós encontramos a glória do Senhor, não é? Nós percebemos a presença de Deus e estamos aqui na casa dele adorando o seu nome. Então é a primeira verdade desse texto. A segunda verdade desse texto é a seguinte: Jesus entrou no barco de Pedro, mas só entrou porque Pedro permitiu. Jesus não arrombou, não violou o direito de propriedade de Pedro. Jesus pediu e Pedro permitiu. O diabo, meu irmão,
escuta isso, é um violentador. O diabo, você está fechando a porta, ele está tentando arrombar para entrar, porque o diabo é ladrão. Jesus não. Jesus só entra onde ele tem permissão para entrar. Jesus só entra onde ele é convidado a entrar, porque Jesus é gentil, Jesus é educado. Jesus pediu: Pedro, você me empresta o barco? Eu posso entrar no seu barco? Pedro disse: pode, Jesus. E Jesus entrou e mudou a história. A verdade é essa: se você permitir hoje, Jesus entra na sua vida também e muda a sua história, não é? Se você permitir, Jesus entra e transforma tudo. Mas tem que permitir, porque Deus só pode agir, meu irmão. Escuta isso, aliás, repete isso para quem está perto de você. Fala: Deus só pode agir quando há permissão para isso. A permissão. Deus só age se houver permissão. Apocalipse 3:20, Jesus não está falando com o incrédulo, Jesus não está falando com o ímpio, Jesus está falando com a igreja de Laodiceia. E Jesus diz assim, 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Se alguém abrir a porta, Jesus só vai entrar se a porta for aberta. Jesus só vai agir se a gente permitir ele agir. Escuta o que eu estou te falando. Não basta ninguém, todo mundo querer. Se você não quiser, nem Deus, até se Deus quiser, mas você não, a coisa não acontece. Essa permissão aqui fala de querer. Você tem que querer. Jesus disse: Pedro, eu posso entrar? Ele disse: pode, eu quero que o senhor entre no meu barco. É querer, irmão. Deus não pode fazer nada na sua vida que você não queira. Todo mundo em volta de você pode querer, mas se você não quiser, a coisa não acontece. E não é o querer de Deus, não. E Lucas 5, um pouquinho para frente aqui, você pode ler depois. Um leproso chega perto de Jesus e diz assim: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Aí Jesus diz assim: eu quero ser limpo. E o cara foi limpo. O que esse texto está ensinando? Não é o querer de Deus, não tem a ver com o querer de Deus, porque Deus quer abençoar você, mudar a sua história, transformar essa circunstância, fazer um milagre, abrir uma porta maior, trazer prosperidade, abençoar os seus filhos, fazer com que a sua casa seja uma extensão do reino dele aqui na terra. Tudo isso Deus quer. Agora a pergunta é: você quer? Não é Deus. O leproso disse: Jesus, se queres. Jesus disse: você está todo enganado. Não é questão se eu quero, porque eu quero. Agora eu quero saber é se você quer. Tem a ver com o querer nosso. 1 João 3:8 diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Agora Jesus só pode desfazer as obras do diabo na vida de alguém que quer, meu irmão. Ah não, o Senhor vai desfazer se quiser. Porque eu vejo na igreja muita gente fazendo pedido tolo diante de Deus. Senhor, se o Senhor quiser, me prospere. Se o Senhor quiser, me abençoe. Mas você mesmo não quer, porque você não é fiel, não é obediente, não cumpre a sua parte da aliança. Como é que você pede se Deus quiser, se você mesmo não quer? Ó Deus, abençoa o meu casamento, mas você só toma atitude errada no seu casamento. Agride com palavras, agride verbalmente, às vezes agride fisicamente, não cuida da pessoa que Deus pôs ao seu lado, não instrui os seus filhos. Você que é filho não honra pai e mãe. Aí fica: Deus muda. Como é que Deus vai mudar? Não é Deus, é você que não quer, ué. Deus só pode fazer aquilo que a gente quer, meu irmão.
E todo mundo pode querer, se a gente não quiser. Por exemplo, um camarada que tem o vício da bebida, bebe, é um beberrão inveterado. A família, os amigos, todo mundo que está em volta dele quer que ele largue o vício. Mas se ele não quiser, não vai largar. Pode todo mundo em volta falar: não, rapaz, isso é prejudicial, destrói você, não faz isso não. Se ele não quiser, não larga. O camarada viciado em droga, a família, os amigos, entidades que cuidam desse negócio, todo mundo faz uma força-tarefa para o cara largar a droga. Mas se ele não quiser, não larga, ué. A família não quer, pede, os amigos, a igreja, enfim, casa de recuperação, não. Mas se ele não quiser, não larga, ué. É ele querer. Você vai no médico, o médico faz lá o diagnóstico da sua doença e passa a receita, os medicamentos, o tratamento medicamentoso para você. O que adianta o médico querer te curar se você mesmo não quer? Se você chega em casa, joga a receita fora, não toma os remédios, não faz a posologia direitinho daquilo que foi passado para você, o que adianta o médico querer gastar um tempo, clinicar, medicar, passar remédio, se você mesmo não quer? No reino de Deus é a mesma coisa. Deus só pode fazer aquilo que a gente quer. Por isso que Deus, através de um dos profetas dele, Deus fala para o povo que está cativo na Babilônia. Deus disse assim: eu quero, olha o que Deus fala, irmão, eu quero fazer uma obra grande e nova em vossos corações. Há um desejo de Deus de fazer uma obra grande e nova nos nossos corações. Agora, a gente quer isso? A gente quer isso? Se a gente quer, Deus vai fazer. Se a gente não quer, não tem como Deus fazer. Agora, o senso que vem ao meu coração é que nós aqui da AD Bueno queremos que Deus faça uma obra grande e nova nos nossos corações. Declara isso para quem está perto de você. Fala: Deus vai fazer uma obra grande e nova no seu coração. Fala aí: Deus vai fazer uma obra grande. Vai fazer, meu irmão. Terceira verdade que eu aprendo nesse texto é que Jesus chega e fala assim: Pedro, me empresta o barco. Pedro diz: pode entrar. Aí, para que serve barco? Para pescar. Mas Jesus não usa o barco para pescar. Jesus usa o barco para pregar. Barco é usado para pescar, mas Jesus ressignifica o barco. Jesus dá um novo significado para o barco. Jesus diz: barco é para pescar, mas eu vou usar para pregar. Jesus diz: já que vocês usaram o barco aí, e a experiência de usar o barco para pescar foi ruim, eu vou dar uma nova experiência. Vou dar uma experiência boa. Jesus ressignificou a vida daquelas pessoas. É isso que eu quero falar. Jesus disse: eu vou dar um significado novo, porque se o significado anterior foi ruim, esse agora vai ser bom. E a gente precisa aprender a fazer isso, a ressignificar a nossa vida, a dar um significado novo para as nossas experiências, dar um significado novo para a nossa história de vida, irmãos. Tem gente que vive presa no passado. Tem gente que não experimenta nada no presente e não consegue visualizar um futuro, porque está preso às frustrações da noite anterior que não pescou nada. Está preso ao passado. A vida dele não anda, ele não toca para frente, porque ele está amarrado às coisas do passado. E quando a gente se relaciona com Deus, quando nós nos relacionamos com Jesus, uma coisa linda que Jesus nos incentiva a fazer é esquecer o passado e acreditar que hoje Deus tem grandes bênçãos para entregar para a nossa vida. Que não importa o que a gente experimentou lá atrás, Deus tem um novo tempo, Deus tem um novo momento para a gente.
Lá em Lucas 8, Jesus encontra um cego numa cidade, numa aldeia chamada Betsaida. E aí alguém pede: Jesus, faz um milagre na vida desse cara aí. Aí Jesus leva ele lá para fora. Presta atenção, leva ele para fora da aldeia. Ele era um cego, vivia mendigando, uma vida de mendicância. Aí Jesus cospe, passa nos olhos dele e fala assim: você está vendo? Ele diz: estou vendo os homens como árvores que andam. Então isso mostra que ele talvez não fosse um cego de nascença, porque ele conhecia a árvore. Aí Jesus de novo passa e diz: e agora? Ele disse: agora eu estou vendo bem. Aí o cego diz: eu vou voltar para a aldeia. Jesus diz: não entra mais na aldeia. Está lá. Jesus disse: não entra na aldeia mais não. Sabe por quê? A aldeia era o passado dele. A aldeia era o passado dele, de sofrimento, de discriminação, de necessidade. A aldeia era o passado dele de sofrimento, de angústia, de luta, de solidão, de abandono, de frustração. Aí Jesus cura ele fora da aldeia e fala: não volta para a aldeia, porque a partir de hoje tem coisas novas para você. É isso que Jesus está falando. Aquele passado que você experimentou na aldeia, esquece ele, porque a partir de hoje tem um futuro de bênção esperando você. É isso que Deus está falando. Deus está falando com gente aqui que experimentou crise, dor, sofrimento, angústia no passado, e por conta disso você não quer caminhar, perdeu a graça de viver, perdeu a alegria de andar para frente. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra. Deus vai tomar você nas mãos dele, vai fazer uma coisa nova na sua vida, e você vai sair desse culto hoje, meu irmão, em nome de Jesus, para conquistar grandes vitórias na presença de Deus, para experimentar um momento novo na sua vida, uma coisa nova. Por isso que José, irmão, foi o cara, porque José disse assim, a hora que o filho nasce, José disse assim: Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. O nome desse menino vai ser Manassés. Manassés. Deus me fez esquecer. A gente tem que esquecer. Esquecer as experiências negativas da vida, sepultar os momentos amargos da nossa vida, esquecer aquilo que fez a gente sofrer tanto. Não dá para você ficar remoendo essas coisas. Não dá para você ficar o tempo todo pensando nessas coisas. Não, meu irmão, levanta a sua cabeça, vamos para frente. Tem vitória de Deus chegando para a sua vida, tem milagre de Deus chegando para você. Pega na mão de quem está perto de você, dá uma puxadinha assim para frente, fala para ele assim: vamos para frente, porque Deus tem grandes vitórias para entregar para nós. Vamos para frente, meu irmão. É significar a vida aí, ó. Eu gosto de Davi, eu já falei isso tanto aqui. Davi está orando pelo filho, que foi fruto de um adultério, e Deus diz: vai morrer, não vai viver esse menino não. 7 dias ele ora, jejuma, busca, Deus matou o menino. Aí quando Davi está lá e tal, os anciãos começam a conversar. Davi, que não era bobo nem nada, ligou e disse: a criança morreu, né? Os caras disseram: morreu sim. Eu estava com medo de falar para o senhor, porque não sabia qual era a reação do senhor, mas a verdade é essa mesmo, rei. O menino morreu. Davi foi lá, tomou banho, ungiu, trocou de roupa. E aí os anciãos olharam para ele e disseram: a gente não está entendendo o que o senhor está fazendo, porque quando a criança estava aqui, o senhor não comia, não bebia, o senhor não tomou banho, o senhor não ungiu nem um dia desses 7. Aí Davi disse assim: quando a criança estava viva, eu podia fazer alguma coisa por ela, mas agora que a criança morreu, o que eu posso fazer? Eu só podia fazer alguma coisa enquanto ela estava viva, mas agora que ela morreu, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer mais nada. Você sabe que às vezes você está sofrendo por coisas que você não pode fazer? Tem coisa que já aconteceu e você não pode mudar. Tem coisa que já aconteceu na sua vida, se você pudesse voltar lá atrás e fazer diferente, você faria, mas não pode.
Você não pode trazer à vida aquele filho que foi ceifado num acidente trágico. Você não pode, agora você deixa de viver por conta disso. Você não pode voltar lá atrás e botar na cabeça daquele miserável que te largou, que não soube valorizar você como uma pessoa boa que você é. Você não pode voltar lá e botar na cabeça dele que ele não podia fazer o que fez com você. Mas você não pode fazer isso. Agora você vai deixar de viver por conta desse miserável que fez isso contigo? Se você pudesse voltar lá naquele sócio que te roubou e dizer para ele que ele não deveria fazer isso, porque você era amigo dele e você sempre quis o bem dele e da casa dele, sempre foi honesto com ele. Se você pudesse, mas você não pode. Agora você fica aí sofrendo por conta desse energúmeno lá que perturbou a sua paz. Davi disse: quando ela estava viva eu podia fazer alguma coisa, agora ela morreu, eu não posso fazer mais nada, você também não pode. Então, meu irmão, levanta os seus olhos, olha para os montes, porque é dos montes que vem o seu socorro e a sua vitória, e vamos para frente. Vou parar, porque senão eu... Quarta verdade desse texto: obediência. Jesus disse para ele: vai lá e joga a rede nas águas mais profundas. Agora, você sabe o que eu acho interessante aqui? Eu já estou quase terminando. Sabe o que eu acho interessante? Primeiro, que todo milagre tem um protocolo, guarda isso. Todo milagre tem um modus operandi, todo milagre. Toda vez que Deus for fazer um milagre na sua vida, Deus vai te dar o jeito que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Se você faz, tem milagre. Se você não faz, não tem milagre. Simples assim. Toda vez que Deus vai fazer algo na sua vida, Deus vai dizer para você aquilo que você tem que fazer. Se você cumpre o que Deus está falando para você fazer, o milagre vem. Se você não cumpre, o milagre não vem. Todo milagre de Deus obedece um protocolo, meu irmão, essa é a palavra. Naamã chegou lá, o profeta disse: lava no Jordão 7 vezes. Não, mas eu não posso lavar lá em Abana e Farpá, na Síria? Não. Eu não posso lavar só 3 vezes no Jordão? Não. Se quiser milagre, lava 7 vezes no Jordão. É o protocolo do milagre. Quer que Jericó caia? Uma volta, durante 6 dias. No 7º dia, 7 voltas. Grita, toca a trombeta, os muros caem. Não, mas a gente só vai dar meia volta. Não, no 7º dia a gente só dá 3 voltas. Não, e deixa esse negócio de trombeta, vamos tocar trombeta não. Protocolo, tem um protocolo. Jesus falou para Pedro: primeiro, vai lá nas águas, afasta o seu barco e depois lança de novo a sua rede nas águas profundas. Então, aqui eu aprendo algumas coisas. A primeira, que quando Pedro foi obediente a Jesus, outras pessoas foram abençoadas além dele. Porque ele lança, vem cheia de peixe, e aí ele convida os amigos e enche o barco dos amigos também. Então, toda vez que você obedece a Deus, outras pessoas serão abençoadas pela sua obediência. Toda vez que você for obediente àquilo que Deus está pedindo de você, pode ter certeza, Deus vai abençoar seus familiares, Deus vai abençoar seus amigos, Deus vai abençoar pessoas que estão próximas a você. Porque toda vez que a gente obedece, outros são abençoados. Um dia, o Espírito Santo falou no meu coração: abre uma igreja no setor Bueno. E eu obedeci à voz do Espírito Santo. E hoje nós temos mais de 1000 membros nessa igreja, sendo abençoados pelo Senhor. Toda vez que se obedece, outros são abençoados. Segunda verdade: grandes bênçãos na sua vida não virão como resultado de coisas grandes, virão como resultado de coisas pequenas.
O que Jesus pediu para Pedro foi algo pequeno. Jesus disse: vai até as águas profundas e joga a rede. O que tem de grande nisso? Nada. Tem grandes bênçãos de Deus que virão para você, não como resultado, deixa eu usar essa expressão, de grandes obediências, mas de pequenas. É uma pequena obediência que vai abrir a porta de uma grande bênção. Às vezes você está olhando e dizendo: ah, mas isso Deus está pedindo de mim, isso é pequenininho, tão pequeno, Deus está falando. Eu sinto às vezes que Deus quer isso de mim, mas isso é tão facinho, tão pequeno, a hora que eu quiser. Pois a hora que você fizer, você vai abrir a porta dos grandes milagres de Deus para a sua vida. E terceiro, quando a gente obedece, opera na nossa vida uma lei, a lei da sobra. Quando a gente é obediente a Deus, a lei da sobra acontece na nossa vida. Jesus disse: vai lá, lança a rede. Quando lançou, encheu não um barco, mas 2. A obediência trouxe prosperidade para 2 barcos. 2 barcos foram cheios, porque toda vez que você obedece a Deus, irmão, grava isso no seu coração essa noite. Toda vez que você obedece a Deus, a lei da sobra vai acontecer na sua vida. A lei da sobra. A mulher foi no profeta e disse assim: o cara veio aí, recebeu, não tem dinheiro, mas eu só tenho uma botija de azeite. Será que o senhor pode fazer alguma coisa para eu pagar a dívida? O profeta disse: o milagre vai dar para você pagar a dívida e ainda para você viver. Sobra. Vai ter milagre para você pagar a dívida e para você viver. Israel um dia olhou para Deus, os crentes, e disse: a gente está com vontade de comer uma carne. Falou para Moisés. Deus diz: fala para eles que eu vou mandar carne. Mas eles querem comer carne um dia, não é, Moisés? É, Senhor. Não, eu vou mandar para eles comerem 30 dias. Não vai comer só um dia, vão comer 30 dias. Um dia Davi dobra os joelhos, ora, e isso está nos Salmos: Deus, me livra dos inimigos. Deus disse: além de te livrar dos seus inimigos, eu vou botar os seus inimigos para te servir. Toda vez que você é obediente a Deus, a lei da sobra vai acontecer na sua vida. E eu estou declarando sobre você e a sua casa que a bênção de Deus na sua vida vai ser tão grande, meu irmão, que vai sobrar para abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Declara isso sobre quem está do seu lado. Fala: a bênção de Deus na sua vida será tão grande que vai sobrar para abençoar outras pessoas. Uma quinta verdade, eu já estou terminando. Uma quinta verdade desse texto, sabe qual é? É que a gente não pode servir a Deus só pelo que Ele faz. A gente tem que servir a Deus pelo que Ele é. Jesus disse assim: vai lá, lança a rede. Vai lá, lança a rede. Aí Pedro vai e lança. Peixe que não acaba mais. Peixe. Aí outro barco, vem cá, outro barco veio, encheu outro barco. E Jesus está lá na praia, assistindo tudo. Quando Pedro viu que pescou a noite inteira, não pegou nada, mas pela palavra de Jesus, ele encheu 2 barcos. Pedro não se contém, irmão. Ele se lança nas águas e ele nada até a praia. E quando ele chega na praia, ele fala para Jesus: afasta-te de mim, porque tu és santo e eu sou pecador. Pedro poderia ver o milagre e se esquecer de Jesus. Não vamos falar com ele não, aqui o barco está cheio de peixe. Mas Pedro não queria só a mão do Senhor. Pedro queria a face do Senhor. Nós cantamos um hino aqui nessa igreja: não queremos suas mãos, sua face queremos ver. O que tem de gente hoje, irmão, que só quer o que Deus pode fazer, só quer a bênção de Deus,
mas não quer relacionamento profundo com Ele. Depois que recebe a bênção, vai embora. Depois que Deus abençoa, não quer mais relacionamento. Aliás, nunca quis relacionamento, porque só quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Pedro aqui mostra que ele não queria só a bênção, ele queria relacionamento, ele queria intimidade, ele queria cumplicidade. É por isso que quando você lê a história de Isaac, Isaac cava poços, e ele cava um poço, e esse poço chama Reobote. E quando Isaac acha esse poço, Reobote significa Deus me deu prosperidade. Quando Isaac acha esse poço Reobote, se ele fosse como muitos de nós hoje, ele ficaria lá. Não, eu já achei prosperidade. Não, eu já alcancei aqui abundância. Não, um milagre já aconteceu para mim. Só que Isaac não queria só a bênção. Isaac queria o Deus da bênção. E a Bíblia diz que ele acha um poço, chama Reobote. Deus me deu prosperidade. Mas Isaac larga aquele poço, e a Bíblia diz, ele foi para Berseba. E Berseba significa presença de Deus. Ele larga o lugar da prosperidade e vai para o lugar da presença. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite, meus irmãos. Que o Senhor possa nos ajudar nessa noite, através do Espírito Santo. Que nós não venhamos a querer somente aquilo que Deus pode nos dar, mas que nós queiramos a cada dia termos intimidade com esse Deus, a presença desse Deus na nossa vida, a presença desse Deus no nosso coração. Porque a maior tragédia na vida de uma pessoa é ela perder a presença de Deus, viu, irmãos? A maior tragédia na vida de um crente é acontecer com ele o que aconteceu com Sansão. Sansão ficou brincando, Dalila brincando, o que é? Não, 7 vimes novos e tal. Não, é 7, faz tranças aí no meu cabelo, não sei o que. Aí daqui a pouco ele disse, não, era o meu cabelo a força. Se arrancar o meu cabelo eu perco a força. Dalila manda ali, há uma situação e arrancam, cortam o cabelo dele. E a Bíblia diz que Dalila grita assim, Sansão, os filisteus chegando. E para mim esse versículo é o versículo mais triste da Bíblia. A Bíblia diz assim, que ele se levantou para fazer como antes costumava fazer. Porém, Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Irmãos, essa é a maior tragédia na vida de um crente. Um crente não se dá conta de que o Espírito do Senhor já se retirou dele. O Espírito do Senhor nos abandonar, sair de nós. Isso é a maior tragédia na vida de um crente. Quando a mulher chegou perto do profeta e falou para ele, o credor vai levar meus filhos, o profeta disse assim, pede vasos. Preste atenção, enquanto tinha vaso vazio, o vaso principal tinha azeite. A hora que os vasos vazios acabaram, o azeite acabou. O azeite é símbolo do Espírito. Não adianta a gente ficar orando na igreja, Deus manda azeite, Deus manda azeite, Senhor manda azeite sobre a Debueno, Senhor manda azeite sobre nós, porque o problema não é falta de azeite, o problema é falta de vaso. Entende? Enquanto tiver vaso, vai ter azeite. A hora que os vasos acabaram, o azeite acabou. Então a gente fica orando para Deus, Senhor, manda azeite, mas será que tem vaso, meu irmão? Porque aí Deus olha e diz assim, se eu mandar azeite, vai colocar onde? Se eu derramar mais azeite, esse azeite vai para onde? Porque o problema não é falta de azeite, o problema é falta de vaso.
mas nós vamos orar aqui nessa igreja e estamos orando, meu irmão, porque enquanto Deus quiser derramar azeite, o Senhor vai encontrar vasos de honra aqui nessa igreja. Deus vai encontrar vasos aqui para serem cheios do Espírito. Você quer ser um deles? Amém? Glória a Deus. E eu termino dizendo para você o seguinte: que Deus sempre age para mudar uma situação da nossa vida. Quando Jesus foi lá, qual que era a situação? Frustração. Tudo errado. Pegamos nada, Jesus. Nem uma piaba aqui, nada. Mas Jesus veio, escuta, e mudou aquela circunstância. Jesus veio e mudou aquela situação. Eu vim aqui hoje, autorizado por Deus, para dizer para você que não importa a situação que você está vivendo, não importa a circunstância que você está vivendo, Jesus também vai chegar e vai mudar essa situação. Jesus vai chegar e vai mudar essa circunstância. Eu vim aqui hoje autorizado pelo Espírito Santo para dizer para você: vai ter uma mudança de decreto em seu favor, e aquilo que é maldição na sua vida, Deus vai transformar em bênção, vai te abençoar e vai mudar a sua história. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar. O Senhor pode mudar. Deus sempre age para mudar uma situação da nossa vida. A palavra que eu quero usar é essa mesmo, ó. Fala aí para quem está perto de você assim: vai ter mudança de decreto em seu favor. Fala aí. Fala de novo: vai ter mudança de decreto em seu favor. Depois lê em casa essa história, a história de Esther. Um homem chamado Mardoqueu está na porta lá do palácio, e ele escuta que os caras estão tramando para matar o rei. Aí ele vai lá e conta para Esther, que era sobrinha dele. Esther era a rainha, conta para o rei. O rei averigua o negócio e descobre que realmente tinha uma conspiração, estavam conspirando para matá-lo. E aí o rei manda enforcar os caras que queriam matá-lo, que eram 2 cidadãos lá. Muito bem, isso acontece. Aí a Bíblia diz assim: isso que Mardoqueu fez, em algumas Bíblias fala Mordecai, foi escrito no livro das Crônicas, que era um livro de histórias, onde registrava os fatos acontecidos. Muito bem. Dentro desse reino tinha um cara que não gostava desse Mardoqueu, que era judeu. E aí um dia ele chegou em casa e falou para a mulher dele: eu preciso matar esse Mardoqueu. Ela falou assim: por que você não faz uma forca? Isso à noite, ele chegou à noite. Falou para ela: eu precisava matar esse Mardoqueu, não aguento esse cara mais. Ela falou assim: faz uma forca e enforca ele nela. Aí ele mandou os caras à noite fazerem a forca para enforcar Mardoqueu. Só que enquanto eles estão fazendo a forca à noite para enforcar Mardoqueu, a Bíblia diz assim: naquela mesma noite o rei perdeu o sono. Te adoramos hoje, Deus, porque acreditamos que quando o Senhor age, tudo pode mudar, Senhor, porque não há impossível para Ti, e não há coisa demasiadamente difícil para o Senhor. Por isso, nessa noite nós declaramos portas abertas. Nessa noite nós declaramos abundância que vem do céu. Nesta noite nós declaramos a glória do Senhor em famílias, em casamentos, em relacionamentos. Declaramos hoje, Deus, que nesta igreja não vai faltar vasos, porque o Senhor encontrará aqui vasos para serem cheios da sua presença. Em nome de Jesus, nessa noite, repreenda toda e qualquer ação do inimigo, Deus. Todo laço, toda cilada, todo projeto do adversário. Nós, como igreja, cancelamos, lançamos fora e declaramos a honra do Senhor na nossa vida, para a glória do seu nome. Nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, abraça pelo menos 2 pessoas
Fala para ele assim: fica tranquilo, quando Deus age, tudo pode mudar. Fala aí para ele, vai meu irmão, pelo menos 2 pessoas. Fica tranquilo, quando Deus age, tudo pode mudar. Aleluia. Mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo vencedor. Ouça sua voz, dizendo: filho, não temas. Em lugar de sua vergonha, te darei muita honra. Hoje Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo vencedor. Ouça sua voz, dizendo: filho, não temas. Em lugar de sua vergonha, te darei muita honra. Em lugar de sua vergonha, te darei muita honra. Em lugar de sua vergonha, te darei muita honra. Pode ficar de pé mesmo, irmão, para a gente fazer a Lélia dar esse aviso rápido aqui. E aí depois que ela falar, eu vou ministrar a bênção e nós terminamos o culto. Paz do Senhor, irmãos. Nós chegamos com os meninos no domingo da Casa do Oleiro e nós pensamos em começar um projeto com os meninos. Nós estamos fazendo um projeto edificando, mulheres edificando com as mulheres. Estamos lendo o livro de Provérbios, vamos acabar agora dia 1º. Nós vamos colocar esse projeto com as crianças também. Só que será Bueninho semeando. Então o Bueninho vai começar a semear a palavra de Deus, né, entre as crianças. Nós vamos estar lendo com essas crianças o livro de Mateus, porque os evangelhos são mais fáceis, né, para eles compreenderem. Só que nós precisamos da ajuda de você que é pai. Por quê? Nós vamos colocar eles para lerem um capítulo por dia. E algumas crianças nós vamos selecionar para fazer o vídeo, né? Ele vai ler o capítulo, vai ver um versículo-chave e ele vai fazer um vídeo para a gente passar para as crianças. E às vezes tem crianças aqui que não tem celular. Então nós vamos precisar do celular do pai. Então lá na sala hoje eles já estão pegando aquelas crianças que têm o celular. E aquelas que não têm, que vão entrar no projeto, vamos pegar o celular seu que é pai, o seu número, e nós vamos mandar para você. Você vai mostrar para ele e você vai cobrar dele todo dia. Você já leu o capítulo 1 de Mateus? Quando ele acabar de ler, a gente distribuiu um disquinho de oração. Você vai falar para ele: agora você vai orar. Você vai pegar o disquinho, você vai dobrar o seu joelho e você vai orar tudo que está aí no disco de oração. Aí você pode estar falando assim: mas o meu filho não foi na Casa do Oleiro. Mas ele pode entrar também no projeto. E no primeiro culto das crianças agora que nós vamos realizar, nós já vamos explicar para eles sobre o disco de oração e nós vamos distribuir para eles também, tá? Mas enquanto eles não recebem, nós vamos passar os alvos de oração e você vai falar para o seu filho e pode estar até orando com ele. Vai ser uma oportunidade de você como pai estar lendo a palavra junto com seu filho, apresentando a palavra de Deus, orando junto com ele. Se você não faz isso, é uma forma de você estar iniciando e conduzindo aí essa criança no caminho que ele deve andar. As crianças estão cheias, voltaram cheias e nós não podemos deixar esse fogo apagar. Então é uma forma que a gente teve de dar um acompanhamento, mas precisamos da sua ajuda que é pai em casa para estar aí cobrando desses meninos. Eu tenho certeza que o vídeo vai estar estimulando eles a conhecerem mais a palavra de Deus e você vai precisar ajudar ele a preparar essa palavra. Qualquer dúvida, você vai ligar para mim ou para a Mônica, nós vamos deixar o celular para a gente estar dando as dicas para vocês aí de como gravar o vídeo, tá bom? Só que o seu filho vai ser uma bênção, você vai se surpreender, né? Nós vamos surpreender com os pregadores aí que nós vamos ter aí nos vídeos, tá? Eu declaro e ministro isso sobre a vida do seu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Trabalho bonito, né? Esse que a igreja, agora com mais efetividade, está fazendo com as crianças. Mas a gente precisa da sua ajuda, do seu apoio e da sua colaboração. Então, reforce isso daí, meu irmão. Lá, depois procure a Lélia, as irmãs que estão cuidando aí. Vamos fazer isso acontecer para a glória de Deus. Então, se você quer que o seu filho participe do projeto, fale com a Lélia aí que ela vai estar orientando você. Amanhã e sexta, 5 da manhã, eu espero você, meu irmão. Hein? Quero dar um abraço a você aqui amanhã, 5 da manhã. Viu? E sexta-feira também. Aleluia. Que Deus te abençoe, que a boa mão de Deus seja sobre você e a sua casa. Curva a sua cabeça, receba a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos dizem amém. Quem diz amém, aperte a mão de alguém e diga a paz do Senhor, abençoado de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.